Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de março de 2023. São 8 horas da manhã. E o Exército chegou em vias de atirar na Polícia Militar do Distrito Federal para defender os golpistas e, inclusive, para tentar dificultar a prisão dos golpistas em 8 de janeiro. Além disso, foram 4 tentativas da Polícia Militar de tirar os golpistas na frente do comando do Exército no Distrito Federal, e a PM foi impedida essas 4 vezes pelo Exército, mas não é só isso. O Exército ainda, inclusive, é suspeito de ter colaborado com os pré-atos golpistas de 12 de dezembro do ano passado. Uma semana antes, a PM avisou ao Exército que aquilo poderia acontecer e, inclusive, tentou tirar os golpistas de lá, dissolveu o acampamento, e o Exército não permitiu. Preso por omissão após ataques de 8 de janeiro, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal deu declaração à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de operações da PM do Distrito Federal, disse ontem que o Exército tentou impedir a prisão de golpistas envolvidos nos ataques aos prédios dos 3 poderes no 8 de janeiro. Ele deu a declaração à Comissão Parlamentar de Investigação dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa. E ele está preso desde fevereiro, acusado de omissão em relação aos atos de 8 de janeiro. Em depoimento, ele disse que a PM foi impedida de prender suspeitos de participarem dos ataques e, segundo o ex-comandante, militares do Exército montaram uma barreira, uma linha de choque montada com blindados, e, por interessante que parecesse, eles estavam voltados para a PM, ou seja, a PM apontou as armas. Acredite se quiser, a PM não, o Exército apontou as armas para a Polícia Militar para defender os golpistas. E isso eleva a gravidade desse ato do Exército. Muitas vezes há uma situação aí inaceitável de o Exército brasileiro ter ameaçado a Polícia Militar para apoiar um crime. O tal coronel classificou o acampamento como epicentro de todos os atos golpistas. O tenente, que era o oficial de dia no QG, queria impedir que a gente prendesse as pessoas. E não é só isso. O Exército vetou 4 ações da PM para retirar o acampamento golpista do QG do Exército em Brasília. O Exército vetou pelo menos 4 operações da Polícia Militar. Aqui você vê o camping golpista, uma parte do camping golpista. O Exército vetou pelo menos 4 operações da Polícia Militar do Distrito Federal que pretendiam desmobilizar o acampamento golpista em frente ao QG do Exército. A informação consta em um documento enviado pela PM à CPI dos atos antidemocráticos. O documento foi assinado em 17 de janeiro deste ano pela Subsecretaria de Operações Integradas, Subsecretária de Operações Integradas, Coronel Cíntia Queiroz de Castro. A subsecretária citou 4 ocasiões em que foi impedida pelo Exército de desmontar o acampamento em frente ao QG da Força, em uma área militar. Foi do acampamento golpista de onde saíram os extremistas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal em 12 de dezembro do ano passado, além da depredação dos 3 poderes. A primeira tentativa foi em 12 de novembro de 2022. A operação buscava combater o comércio ilegal no local
e a operação foi interrompida por hostilidades por parte de algumas representações do acampamento. A segunda foi no mês seguinte, em 6 de dezembro, em uma reunião no Comando Militar do Planalto. No Exército, a PM planejava uma operação para o dia seguinte. 6 dias depois dessa tentativa, integrantes do QG vandalizaram o centro de Brasília, queimaram ônibus, carros, etc. E agora a Justiça Militar, através do seu novo presidente, reconhece que o STF é o órgão que dá a última palavra sobre qualquer ação judicial no Brasil. O novo presidente do STM diz que Moraes em nenhum momento invadiu a competência da Justiça Militar na apuração dos atos de 8 de janeiro e elogia Lula. O novo presidente do Superior Tribunal Militar, STM, Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, afirmou que em nenhum momento Moraes invadiu a competência da Justiça Militar, e ele deu essas declarações ao comentar as ações do Supremo em relação aos atentados de 8 de janeiro. E agora a defesa de Bolsonaro está em pânico, mostrando muito medo do avanço da ação que pode declará-lo inelegível. Na verdade, há aí um indício muito grande de que o Bolsonaro teme que o Anderson Torres, preso até hoje, acerte com as autoridades uma delação premiada contra ele. O depoimento do ex-ministro da Justiça e Bolsonaro, Anderson Torres, ao TSE, na última quinta-feira, aumentou a tensão no entorno de Bolsonaro e escancarou os pontos do processo que mais provocam medo na defesa do ex-presidente. A ação em que Torres depois, como testemunha, pode levar Bolsonaro a ficar inelegível e impedido de disputar eleições pelos próximos 8 anos. O processo investiga a reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio do Alvorada, em que fez acusações infundadas contra as urnas eletrônicas. Mas Torres foi chamado para falar sobre a minuta golpista, que na verdade torna-se cada dia mais um elemento que deve acabar com a carreira política do Bolsonaro nas próximas semanas. E os Yanomamis, essa é outra bucha para o Bolsonaro. Os Yanomamis dizem que avisaram o governo Bolsonaro de que haveria um massacre, inclusive com assassinato até de crianças Yanomamis pelos garimpeiros. E o governo foi avisado de tudo. E agora, Augusto Aras quer conquistar o coração de Lula. Na verdade, o Augusto Aras, na cara dura, isso é que eu acho inaceitável, viu, minha amiga, meu amigo. O Augusto Aras está oferecendo ao Lula o mesmo pacote passapano que ele ofereceu para Bolsonaro, ou seja, a blindagem dos interesses do atual presidente da República, em troca de ele permanecer em um cargo que paga bem, que lhe dá poder, que lhe dá prestígio. Eu espero realmente, eu acho que todos esperamos, que o presidente Lula se livre dessa figura nefasta que tanto ajudou o Bolsonaro, que ajudou o Bolsonaro a cometer tantos crimes. Não importa se ele se dispõe a passar o pano, não passar o pano, não é possível que esse sujeito continue na Procuradoria-Geral da República. E o Magno Malta, que é um dos bolsonaristas mais asquerosos que tem, diz que Pacheco prometeu abrir a CPMI golpista, mas não é bem assim. O Pacheco disse que ia conferir as assinaturas dessa CPI, porque tinha inclusive assinatura de deputados e senadores da legislatura passada, que atualmente não valem para abrir uma CPI. E essa CPI, ou CPMI, que seria da Câmara e do Senado, pretende acusar, acredite se quiser, o Lula pela tentativa de golpe que o Lula sofreu em 8 de janeiro. E o Haddad apresenta hoje ao Lula o que vai substituir o teto de gastos. Basicamente é isso. O novo arcabouço fiscal vai, para proteger a responsabilidade fiscal que o PT vai apresentar, será passada primeiro para o Lula hoje,
e em pouco tempo nós vamos saber o que é que vai substituir o nefasto teto de gastos que tem mantido o país em recessão. E após a negativa da Polícia Federal, a defesa de Bolsonaro cita Dino e volta a pedir acesso ao inquérito das joias. Na quarta, a Polícia Federal tinha negado o acesso ao inquérito das joias com o argumento de que até o momento ele não é investigado. Aí o Flávio Dino põe a defesa de Bolsonaro em pânico porque ele disse que o Bolsonaro é investigado sim. E aí a defesa volta à carga pedindo para ver o inquérito das joias, porque realmente o Flávio Dino já antecipou que o inquérito das joias é um inquérito sobre Bolsonaro. E aqui a repetição da notícia foi um erro que cometeram, mas então, senhoras e senhores, eu quero agradecer a atenção de todos e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.